Olá pessoal, estamos aqui para essa primeira aula aqui no ambiente virtual sobre teoria da separação dos poderes para a nossa disciplina de organização do Estado e separação dos poderes. Vamos lá. Quando a gente pensa na teoria da separação dos poderes, talvez a primeira coisa que a gente deva observar é em que ambiente se dá essa estrutura de separação dos poderes, ou por que ela acontece. E antes de falar dessa estrutura, talvez seja importante a gente observar um pouquinho a questão do Estado absolutista. O Estado absolutista ele surge no processo de formação do Estado moderno. E talvez um dos regimes ou dos Estados absolutistas que mais tenha ficado famoso nessa história toda tenha sido o Estado absolutista francês. Talvez a figura mais importante dentro desse Estado absolutista francês, ou mais famosa, por assim dizer, tenha sido o rei Luís XIV. Ele é aquele rei que vai falar aquela famosa frase "L'État c'est moi". Quando ele diz essa frase, ele está querendo dizer "o Estado sou eu", e ele, na verdade, está representando a figura ou a estrutura do próprio Estado. Há uma confusão entre a estrutura estatal e a figura do rei. Esse rei ele vai ficar bastante famoso porque ele limita muito os poderes da nobreza, chamando todo o poder monárquico, todo o poder do Estado em si. Isso talvez ajude também a gente a compreender como que se deu esse Estado absolutista francês. O Estado absolutista é aquele Estado que concentra em si todo o poder. Ele não reparte com outras organizações ou outros órgãos dentro do Estado o seu poder. Ele é um poder uno, é um poder concentrado e, no caso do rei Luís XIV, concentrado na pessoa do rei. Temos alguns autores importantes que pensaram, teoricamente, a estrutura do Estado absolutista. Talvez o mais famoso dele tenha sido Thomas Hobbes. Thomas Hobbes tem uma obra bastante famosa e bastante interessante que provavelmente vocês já conheceram ou já ouviram falar, que é o Leviatã. Na obra O Leviatã, o Thomas Hobbes ele vai dispor a respeito da transferência do poder por parte deliberativa da sociedade para uma única pessoa, o governante, o príncipe, seja lá qual nome a gente queira dar para essa figura. Esse estado de natureza, visto pela visão de Thomas Hobbes, é um estado embrutecido, onde as pessoas estão extremamente vulneráveis às intempéries do mundo. E aí há uma certa tendência à violência nesse estado absolutista. Quando se passa para a estrutura do contrato social, as pessoas elas vão abrindo mão de suas liberdades em prol dessa segurança inexistente lá no estado de natureza. Já pensando na teoria da separação dos poderes, ela não é recente, apesar de que a forma que temos hoje é algo relativamente recente, pós-Revolução Francesa. Mas muitos autores já pensavam sobre essa estrutura, né, dessa teoria de separação dos poderes. Um exemplo deles é Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino e o próprio John Locke, que é relativamente contemporâneo do Thomas Hobbes. Para John Locke, a teoria da separação dos poderes ela é baseada na leitura que ele faz da estrutura da Constituição inglesa. Então, ele vai pensar efetivamente numa estrutura de poder civil. Esse poder civil, ele é um consentimento dos homens para estabelecer uma sociedade. De certa forma, nesse aspecto especificamente, muito próximo da leitura de Hobbes. Acontece que o abrir mão, esse ato de consentimento para John Locke, ele se distancia muito do ato de consentimento para Thomas Hobbes. Para Thomas Hobbes, esse ato de consentimento é uma carta em branco para o governante em troca de segurança. Enquanto para John Locke, eu estou por esse consentimento, uma consensualidade das pessoas em busca de um contrato social. Então as pessoas elas vão abrir mão
não necessariamente da liberdade, mas consensualmente vão buscar um bem comum. O John Locke, ele vai separar os poderes em poder legislativo, que tem a função de criar as leis, e a função do poder legislativo, que tem a função de aplicar as leis. Para o John Locke, esses dois poderes são duas faces de uma mesma moeda. A soberania do povo. Então, essa divisão em poder legislativo e em poder executivo acontece pura e simplesmente porque há, na visão de John Locke, funcionalidades distintas, mas eles seriam a estrutura de um poder único do povo. Chegando no pensamento de Montesquieu, que também tem uma obra bastante famosa, O Espírito das Leis, ele vai fazer uma divisão um pouquinho diferente do que fez o John Locke. O Montesquieu ele vai dividir em 3 poderes. O primeiro poder é o poder legislativo. O mais importante deles é aquele poder que representa, na sua essência, a coletividade, a sociedade. Se a gente olha para a estrutura do Estado hoje em dia, fica muito fácil perceber essa concepção de que é um poder emanado do povo para que, em nome do povo, esse poder legislativo crie leis relacionadas à própria estrutura organizacional do Estado. Existem 2 outros poderes que Montesquieu trabalha. Um deles é um poder executivo relacionado aos direitos das gentes e o outro é o poder executivo relacionado ao direito civil. No poder executivo relacionado ao direito das gentes, esse poder vai exercer uma função executiva, uma função de administração da coletividade. Enquanto que o poder executivo relacionado aos direitos civis, ele tem uma função de julgamento das leis relacionadas às pessoas que cometem crime, às pessoas que violam a estrutura das leis criadas. Então esse poder executivo relacionado ao direito civil, ele tem uma função judicante. Então, apesar de levar o nome lá na obra, quando ele trata da Constituição inglesa, levar o nome de poder executivo, ele está muito mais relacionado à ideia que a gente constrói hoje de poder judiciário. Um outro aspecto, ou um outro ponto muito importante aqui nessa estrutura de separação dos poderes, é um sistema chamado de freios e contrapesos, ou check and balances. Esse sistema de freios e contrapesos, ele se relaciona com uma ideia de quebrar, ao mesmo tempo, a concentração do poder de império, ou seja, eu evito que um determinado poder se insurja contra os outros, estabelecendo que não é possível que todo o poder absoluto fique na mão de uma única pessoa. A sua instituição é a transição daquele Estado absolutista, que é um Estado despótico, um Estado em que concentra os poderes numa única estrutura, numa única pessoa, para a formação do que a gente vem a chamar de Estado liberal. No final das contas, esse Estado liberal ele acaba recebendo no mundo contemporâneo, ou acaba sendo conhecido no mundo contemporâneo, como Estado democrático de direito. Acontece que esse apartamento, essa distinção de funções ou de atividades de cada um desses poderes, ele não é uma distinção rígida. Há possibilidade de interferência de um poder no outro, justamente para que possa se estabelecer uma relação equilibrada entre esses poderes. É importante analisar que, apesar da separação desses poderes, o Estado ele é um poder único. O que acontece efetivamente é a divisão fracionada de órgãos e pessoas que vão gestar esses poderes. Então não se trata de uma divisão em si do poder estatal, mas sim em uma divisão de funções e de atividades desse Estado. Eu não vou deixar acontecer a concentração desses poderes em uma única pessoa, ou um único indivíduo, ou uma única estrutura. Nessa perspectiva de freios e contrapesos, eu consigo identificar a ideia de que, além de exercer as suas funções típicas, esses poderes vão exercer também funções atípicas, ou seja, há uma influência nos demais poderes.
O sistema brasileiro, segundo o ministro Barroso do STF, ele se divide em duas expectativas ou em dois espectros. Um espectro de especialização funcional e um espectro de independência orgânica. Esse poder estatal ele é dividido em órgãos do poder legislativo, em órgãos do poder judiciário e em órgãos do poder executivo. Então, hoje, a estrutura de separação dos poderes no direito brasileiro é dividida a partir de um espectro de três elementos: um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário. Nessa leitura de dois espectros do sistema brasileiro, então a especialização funcional e independência orgânica, a especialização funcional se divide em três elementos. O primeiro elemento estabelece uma proibição. Essa proibição diz que uma mesma pessoa não pode integrar ao mesmo tempo mais de um poder. O indivíduo ele não pode ser juiz e prefeito, ou juiz e governador. Ele não pode ser deputado federal e governador. Isso quer dizer que ele só poderá exercer uma única função, ou seja, ser membro de um único poder ao mesmo tempo. Nessa toada, quando a gente vê lá que um determinado parlamentar passa a integrar um ministério, ser ministro de Estado, ele tem que deixar o seu cargo de deputado. Ele não perde esse cargo, mas ele não exerce aquela função enquanto ele estiver exercendo também a função de ministro de Estado, por conta desta específica proibição. Então, uma mesma pessoa não pode integrar ao mesmo tempo mais de um poder. Uma segunda proibição que vai ser estabelecida dentro dessa relação de especialização funcional está relacionada com a ideia de que um poder não pode jamais destituir os integrantes do outro por uma motivação exclusivamente política. Então, quando a gente vê lá que no processo de impeachment o presidente da República será deposto, isso leva à reflexão de que a motivação que fará com que o parlamento destitua o presidente da República não pode ser somente política, ela precisa ser também de caráter jurídico. Então, ele vai ter que ter praticado algum crime previsto para que se justifique essa deposição. Isso serve para todas as relações que a gente fala do Estado. Então, não é possível a um determinado poder destituir deliberadamente por uma influência política ou por uma decisão exclusivamente política provocar a destituição dos integrantes de um outro poder. A cada poder é atribuída uma função típica e algumas funções atípicas. Então, se a gente olha para a estrutura do Poder Executivo, ele tem como função típica a administração, a execução das coisas públicas, a administração do Estado, o Estado enquanto estrutura de ente. Mas ele tem também como função atípica a função legislativa. Então, o presidente da República, quando emite um decreto, ele está praticando uma função legislativa, e tem uma função também judicante, quando a própria administração pública julga os casos em que tem a relação o Estado. Quando há um recurso administrativo, é o próprio Poder Executivo exercendo uma função judicante. Mesmo que limitada nas suas perspectivas, é o exercício dessa função atípica. Se eu penso no Poder Legislativo, o Poder Legislativo tem como função típica legislar, criar leis. Mas ele também tem funções atípicas, que são a administração e a atividade judicante. Ele exerce atividade judicante, como, por exemplo, toca um processo de impeachment. E ele também exerce uma função administrativa quando ele está concedendo férias para os seus funcionários, quando ele está fazendo a gestão do seu próprio poder. Então ele está praticando ele está praticando funções atípicas ao seu poder. A mesma coisa também é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem as suas funções típicas, que é julgar, mas também tem funções atípicas, que é legislar, por exemplo. Quando um determinado tribunal edita norma regulamentar de funcionamento
da sua própria estrutura e às vezes até normas procedimentais. Ele está praticando uma função atípica legislativa e uma função atípica executiva quando eventualmente ele está ali fazendo a gestão dos seus funcionários, concedendo férias para os juízes e assim por diante. Então, todos os poderes, legislativo, judiciário e executivo, todos eles têm funções típicas, que são aquelas funções que dão nome àquele poder, e tem também funções atípicas, que servem para uma auto-organização desse poder e também servem para uma estrutura de controle desse poder. Bom, pessoal, por hoje era isso que a gente tinha para passar nesse primeiro momento. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, né? Não deixem de curtir o vídeo, assinar o canal e aqui embaixo eu vou deixar algumas referências bibliográficas relacionadas ao conteúdo. Até mais!